Imagina por um segundo um futuro tipo meio distante. Um cenário onde a estética facial não é mais sobre esticar a pele ou usar aqueles materiais sintéticos pesados para tapar buracos. Aquela coisa bem mecânica e engessada, né? Isso, exato. Em vez dessa reforma arquitetônica bruta, a gente injeta instruções genéticas de salmão ou uns pendrives celulares minúsculos para literalmente ensinar a pele a agir como se fosse 20 anos mais jovem. Parece ficção científica pesada, fala a verdade. Totalmente. Soa como algo saído de um laboratório maluco no ano de 2050. Mas a real, isso é o que choca muita gente, é que essa mudança radical já está acontecendo agora, nos consultórios mais avançados. E é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje é tão especial. Para entender como essa mágica biológica funciona na prática, a gente vai explorar um material exclusivíssimo, feito sob medida para os alunos da Mentoria Ampla Facial. A mentoria do Dr. Gustavo Martins, lá do Rio de Janeiro. É um conteúdo fantástico. Fantástico é pouco. O que a gente tem nas mãos hoje é um fragmento de um acervo gigantesco de revisões bibliográficas que guiam os estudos e a prática dessa galera. E isso complementa horas de aulas gravadas sobre harmonização orofacial, a nossa famosa HOF. O Dr. Gustavo e a equipe cobrem absolutamente tudo, sabe? Toxina botulínica, preenchedores, a transição para os bioestimuladores e biorregeneradores. Sem contar aquele método dele, né? O método exclusivo Full Face Natural Up. Isso, que foca em naturalidade e durabilidade num patamar clínico que é inédito no mercado. Então, a nossa missão hoje, destilando esse conhecimento de ponta, é explorar essa transição de paradigma na medicina regenerativa, sair de vez dessa década dos preenchedores passivos e entrar com os dois pés na era dos moduladores biológicos da matriz extracelular. Que é a grande virada de chave da estética moderna. Mas me tira uma dúvida logo de cara. Para quem atua na clínica todo dia, por que essa mudança de foco, de simplesmente dar volume para a reprogramação biológica, é tão revolucionária assim? Porque muda a própria natureza do tecido. Quando o foco é só no volume, a visão fica muito, presa na anatomia macroscópica. O tecido está ali envelhecendo, perdendo a sustentação, e aí o profissional vai e coloca uma substância inerte só para ocupar aquele espaço. Tipo, varrer a sujeira para debaixo do tapete. Visualmente engana bem, mas a pele ali continua velha. Exatamente isso. A grande revolução da biologia celular é a transição para o estímulo ativo. O objetivo agora é reativar os fibroblastos, que são as fábricas de colágeno, e religar as vias de sinalização, para que aquelas células voltem a trabalhar no metabolismo de uma pele jovem de verdade. Ok, vamos desempacotar isso porque é muita informação. Para reprogramar uma célula, a gente precisa das ferramentas certas, né? E o mais bizarro dessa super tecnologia é que a primeira ferramenta vem do lugar mais fácil e acessível possível. O próprio sangue do paciente. Nada mais autêntico que isso. Pois é, estamos falando do IPRF, que é a fibrina rica em plaquetas injetável. Para fazer uma comparação, se o preenchedor sintético é como passar massa corrida na parede para esconder rachadura, o IPRF seria contratar uns pedreiros biológicos, microscópicos, para refazer a fundação usando os tijolos originais da casa. Exato. Mas olha, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui um minutinho. Para preparar esse IPRF, a gente precisa girar o sangue numa centrífuga. E o grande segredo atual é o conceito de centrifugação em baixa velocidade. O protocolo de baixa rotação, sim. Mas espera aí. A física básica diz que se eu quero separar componentes líquidos, eu tenho que girar o negócio o mais rápido e forte possível. Por que diabos girar o sangue devagar cria um material superior? Essa confusão acontece direto, e é fascinante porque é onde a física tradicional bate de frente com a biologia. O lance é que o sangue é vivo. Antes, a regra era girar aquilo numa velocidade insana para separar o plasma rapidinho. Mas o que acontecia na prática? Imagino que não era nada bom para a célula. Péssimo. A força G extrema literalmente esmagava as células mais pesadas e cruciais, como os leucócitos no fundo do tubo. Elas estouravam ou ficavam presas ali na malha vermelha, totalmente inúteis para aplicação no rosto. Caramba, então a alta velocidade estava dizimando as tropas antes da batalha começar. Perfeito.
O protocolo novo exige uma força entre 44 e 700 gramas por um tempo curtinho, tipo 3 minutos. Quando a gente reduz essa força brutal, as células decantam de uma forma super suave. E o resultado disso? O resultado é um plasma riquíssimo, com uma concentração absurda de leucócitos, plaquetas saudáveis e fatores de crescimento essenciais. Fatores tipo VEGF, que cria novos vasos, e aquele TGF-beta1, certo? Que é um baita maestro na produção de colágeno. Esses mesmos. E tem um detalhe que muda todo o jogo dentro da clínica. Não vai nenhuma gota de aditivo químico no tubo. É 100% sangue da pessoa. Zero anticoagulantes. E aí é que ele se separa daquele antigo PRP, né? O plasma rico em plaquetas, que era febre há um tempo atrás. Totalmente. A ausência do anticoagulante é a grande sacada do IPRF. O PRP precisava de química para não endurecer no tubo. Mas quando você injetava isso no paciente, esse plasma sofria uma degradação na mesma hora. Ele liberava todos os fatores de crescimento num pico super rápido. Como tomar uns 5 expressos duplos de uma vez. Dá um choque elétrico no sistema e depois a energia acaba do nada. E o IPRF se comporta como, já que não tem o anticoagulante? De um jeito muito mais orgânico. Como ele está natural, ele entra num processo de polimerização assim que o sangue é coletado. Ou seja, ele fica no estado líquido injetável por uma janela muito, muito curta, papo de 10 a 15 minutos fora do corpo. Nossa, então não dá para ficar batendo papo com a seringa na mão. Exige uma coreografia rápida do profissional ali. Com certeza, o relógio biológico não perdoa. Mas a recompensa para a pele é colossal. Assim que você injeta esse líquido no rosto, ele finalmente polimeriza lá dentro e vira uma matriz tridimensional de fibrina. Como se fosse uma esponja inteligente armada embaixo da pele. Uma esponja perfeita. Ela protege as plaquetas e vai soltando os fatores de crescimento aos poucos. A liberação dura até 14 dias, então a célula não leva um choque, ela ganha uma fonte de nutrição constante por 2 semanas. A biologia disso faz todo sentido, mas e a prática clínica? Tem um estudo randomizado super recente focado em cicatrizes de acne atróficas, que são o terror da estética. Os pesquisadores pegaram os pacientes e fizeram microagulhamento. Numa metade do rosto, usaram água destilada, o controle, e na outra, o IPRF. E os números traduzem perfeitamente o que a gente está conversando. A combinação do microagulhamento com o IPRF gerou uma redução de 39,13% na gravidade daquelas cicatrizes. Enquanto o grupo de controle teve uns 28% de melhora só com o trauma da agulha. Exato. Isso prova que a matriz aproveita aquele canal aberto pela agulha e funciona como um andaime, orquestrando a cicatrização lá do fundo até a superfície. Bom, usar o material do próprio paciente é o cenário dos sonhos. Mas e quando o paciente já tem uma certa idade ou o metabolismo está tão bagunçado que o sangue dele não entrega mais essa qualidade toda? A gente precisa buscar instruções de fora. E é aqui que a gente entra na era do PDRN. Aqui a coisa fica realmente interessante. E convenhamos, um pouco assustadora na primeira vez que a gente escuta. Eu confesso que eu travei quando li. Para quem está ouvindo, nós estamos falando de injetar fragmentos de DNA extraídos do sêmen de salmões e trutas direto no rosto humano. Como o corpo não rejeita um negócio alienígena desses? A pele não devia inflamar loucamente? É a pergunta de $1 milhão. Mas o segredo é um detalhe primoroso da nossa imunologia. O nosso sistema de defesa, os nossos anticorpos, eles não atacam a estrutura do DNA em si, porque aquela escadinha dupla do DNA é universal na natureza toda. Tá. E o que causa a alergia ou a rejeição severa, então? São as proteínas e os peptídeos que vêm grudados nesse DNA, a espécie invasora em si. Ah, então o lance não é a origem do DNA, mas a limpeza dele. A indústria meio que tira a embalagem, que liga o alarme do corpo e deixa só o código limpo. Brilhante analogia. É bem isso. O PDRN passa por uma purificação extrema. O que chega na seringa tem uma pureza de mais de 95% de DNA, 0 proteínas da espécie original. Por isso, ele é biocompatível. E claro,
Injetar PDRN não vai alterar nossa genética. Ninguém vai virar um peixe, pelo amor de Deus. Não, de jeito nenhum. Esses fragmentos não entram no núcleo celular. Eles vão atuar nos receptores que ficam na membrana das nossas células. E qual é o alvo principal aí? A literatura foca demais na ativação do receptor A2A de adenosina. O que isso faz de tão especial? Esse receptor A2A age tipo um freio de emergência da inflamação. Quando o PDRN se liga a ele, ele desliga a cascata inflamatória agressiva e, ao mesmo tempo, ativa uma ação pró-angiogênica, ou seja, cria novos microvasos para nutrir a região. Oxigena tudo e ainda protege o colágeno que já estava lá, né? Sim, ele bloqueia as enzimas que destroem o colágeno ou manda fabricar células saudáveis novinhas. E um detalhe, isso não é uma aventura estética sem base, tá? Tem mais de 25 anos de literatura médica sólida por trás. Sim, tem um estudo duplo cego gigantesco, feito em hospitais, testaram em diabéticos que tinham úlceras na sola do pé. E um pé diabético com ferida é um dos lugares mais impossíveis de curar. Falta oxigenação, os vasos estão comprometidos, é um ambiente inóspito. E o PDRN literalmente dobrou as taxas de cicatrização dessas úlceras. E aí que cai a ficha. Se essa biotecnologia consegue regenerar um tecido quase necrosado num paciente diabético, imagino que ela não faz na derme de uma pessoa saudável que só quer cratalinha fina e dano de sol. A transição disso para dermatologia foi natural e brilhante. Fora a hidratação profunda, o PDRN se mostrou um monstro contra a hiperpigmentação e o melasma, que dão tanta dor de cabeça na clínica. Pesquisadores testaram isso e viram que o PDRN não só dá firmeza, ele bloqueia direto a ação da tirosinase e de um negócio chamado MITF. Basicamente, ele vai lá e desliga a fábrica de manchas da pele. Funciona como um clareador que age de dentro para fora. É uma ferramenta cirúrgica de precisão biológica. Faz um sucesso absurdo na Europa e lá na Coreia do Sul, que é o berço dessas inovações. Maravilha. Já vimos células inteiras com IPRF, pedaços de DNA com PDRN. Agora a gente vai para a fronteira final, a sinalização parácrina, as mensagens de texto que as células trocam, os famigerados exossomos. Eu gosto de visualizar os exossomos como pequenos pendrives biológicos. Adoro essa definição. 50 nanômetros. É invisível até em microscópio comum. Sim, e no passado a gente achava que para curar um machucado, a célula-tronco precisava viajar fisicamente até lá e consertar o estrago. Hoje a biologia provou que não. A célula-tronco empacota esses pendrives, os exossomos, com uma série de aplicativos de cura. Um coquetel de microRNAs e proteínas. Exato. E envia esses pacotinhos através dos fluidos do corpo. Quando esse exossomo acha a célula que está doente, por exemplo, um folículo de cabelo que não produz mais nada, ele se conecta e descarrega o programa. E a célula obedece o comando e volta a trabalhar. Tem dados absurdos sobre a alopécia, onde a aplicação subiu a densidade capilar de 121,7 para quase 147 fios por centímetro quadrado. Mas aí vem a pergunta chata. A provocação regulatória. Isso. Se os números são tão inquestionáveis e fantásticos, por que o FDA nos Estados Unidos e a nossa Anvisa aqui no Brasil botaram o pé no freio e proíbem o uso de exossomos humanos injetáveis? Porque um poder biológico desse tamanho exige um controle de segurança insano, e a indústria humana ainda sofre para padronizar. Pensa bem, como cultivar células em laboratório, extrair bilhões dessas vesículas e garantir que todo lote no mundo seja idêntico e sem nenhuma contaminação? A chance de um desvio no meio do caminho é real. Tem até um caso trágico que mudou a história disso, né? O caso de Nebraska em 2019. Clínicas aplicaram exossomos que não passaram por um controle microbiológico rigoroso. O resultado? Pacientes na UTI com sepse generalizada. Um pendrive potente que manda a célula se multiplicar loucamente, o que impede ele de mandar esse comando para o destinatário errado. É isso que tira o sono das agências de saúde. Existe documentação no Japão de pacientes com câncer de pulmão avançado que receberam exossomos experimentais e a doença deles avançou de forma fulminante. Ou seja, o exossomo disse para a pele:
cresça e se multiplique. Mas essa mensagem bateu em uma célula tumoral escondida e adubou o câncer. O exossomo não tem olho para julgar quem está recebendo a mensagem. Então, a origem tem que ser imaculada para o uso injetável, o que nos leva para a alternativa brilhante e ética que o mercado achou: os exossomos derivados de plantas. Uma opção 100% vegana e livre de qualquer risco de passar doenças humanas ou dar gatilho oncológico. Eles são estáveis e são perfeitos para usar de forma tópica, na superfície. Exatamente. Até a legislação para exossomos humanos amadurecer e virar um consenso seguro, o exossomo vegetal entrega todos esses benefícios de sinalização sem a gente cruzar nenhuma linha de risco. Diante dessa sopa de letrinhas e de opções biotecnológicas incríveis, surge a dúvida do dia a dia. Como que um profissional de excelência, tipo aluno da mentoria ampla facial, não se perde nesse mar de ferramentas? Como ele escolhe a melhor arma para o paciente ali na cadeira dele? Abandonando de vez a ideia do produto milagroso universal. A síntese clínica exige entender o superpoder de cada um. O material desses alunos tem uma tabela de decisão maravilhosa, começando pelo IPRF. Que é a nossa Fundação Biológica Autêntica. Isso. Por ser do paciente ter um custo ótimo e ser absurdamente seguro, ele é a escolha primária para rejuvenescimento global, tratar a base da cicatriz de acne e dar suporte nas alopecias. É o alicerce. E o nosso querido PDRN, o DNA do salmão? Quando que ele assume o papel de padrão ouro? O PDRN brilha intensamente quando o paciente senta lá com melasma teimoso, hiperpigmentação persistente ou precisa daquela hidratação e redensificação de uma mesoterapia de ponta. Como o foco dele é desligar a inflamação, o resultado contínuo é lindo de se ver. E sobram os exossomos, sendo que hoje o caminho seguro e legalizado são os vegetais tópicos. Onde eles entram nessa brincadeira? No momento imediato do trauma, o rescue da pele. A aplicação tópica desses exossomos vegetais de alta qualidade, logo depois de um microagulhamento rasgando a pele ou de um laser fracionado, é uma experiência surreal. Eles entram pelos furinhos que a agulha abriu. Sim, eles entram por esses microcanais, sinalizam para as células pararem o ataque inflamatório agressivo e o tempo de recuperação despenca. Aquela vermelhidão bruta some assustadoramente rápido. E o que mais me empolga é que a grande sacada não é escolher um contra o outro, mas sim dominar a terapia combinada. O profissional vira um engenheiro de tecidos. Pensa. Ele prepara o ambiente físico com o IPRF do paciente. Aí vem com o PDRN para inibir a inflamação e clarear o melasma. E finaliza enviando os endrives tópicos dos exossomos para acelerar a cicatrização externa. É uma verdadeira orquestra celular. É o ápice da personalização terapêutica, mas, cara, para estar nessa vanguarda, não dá para só ler um artigo perdido no Google uma vez por ano. O mercado não aceita mais isso. A capacitação constante e profunda é literalmente o oxigênio da carreira estética agora. Profissional desatualizado vira aplicador obsoleto de substâncias. E os pacientes já estão exigindo esses resultados do futuro. Exatamente. E por causa disso, para fechar o nosso mergulho profundo de hoje, eu tenho que fazer um chamado super importante. Para quem está ouvindo e já tem acesso a esse material riquíssimo, devorem cada página. Estudem e apliquem esse raciocínio clínico. É um privilégio ter essa curadoria, aproveitem ao máximo. E para quem atua na área e ainda está de fora, fica o convite sério. Estude com o Dr. Gustavo Martins na mentoria ampla facial. Participar desse ecossistema é, sem sombra de dúvida, um divisor de águas na carreira. E é importante falar, o Dr. Gustavo não tem só aquele peso técnico de um mestre incrível e especialista de ponta. Não mesmo. Ele é um cara que tem paixão visceral pelo que faz. Ele ama tanto ensinar, quanto ama atender os pacientes lá no consultório. É um profissional ímpar e humano demais. Ele realmente quer ver o sucesso da galera. E isso é raro hoje em dia, né? Muito raro. A revolução já chegou, as ferramentas biológicas estão aí na mesa. Para finalizar, eu deixo uma provocação que dá até um calafrio. Se hoje a gente já injeta instrução genética para a pele reaprender a ser jovem e saudável, o que vai sobrar do conceito de envelhecimento?
É uma excelente reflexão. Será que as próximas gerações vão sequer entender o que era ver um rosto com aquela aparência plastificada ou distorcida por volumes sintéticos exagerados? Eu duvido muito. Fica o pensamento. A gente se vê no próximo encontro.